Falando ainda de criaturas, mais uma passagem interessante dos nossos sábios no tratado Baba Batra 10a. Rabi Yehuda Omer, o sábio Rabi Yehuda dizia: Sarad varim kashim nivreu baolam. Há 10 coisas, 10 criaturas fortes, duras, resistentes, que foram criadas no mundo. E ele começa a especificar e detalhar. Har Kasher, uma montanha dura, forte, sólida. Barzel mechatcho, mas com um instrumento, com uma ferramenta de ferro, de metal, nós somos capazes de partir, de quebrar, de cortar pedaços até da própria montanha. Portanto, o ferro é mais forte do que a montanha. Barzel kasher, e mesmo que a gente chegue à conclusão que o ferro é forte, é duro, porém, ur mefafeo, o fogo, o calor do fogo é capaz de derretê-lo, de amolecê-lo, de amolecer até o próprio metal. Portanto, o fogo ainda é mais forte do que o ferro. Ur kasher, o fogo, portanto, é duro, forte, porém, maim mechabimoto, as águas são capazes de apagar o fogo. Então, daqui se entende que as águas são mais fortes do que o fogo. Prossegue Rabi Yehuda no Talmud e nos diz, maim kashim, as águas são fortes, porém, avim sovlimotam, as nuvens carregam as águas. Antes de chover, as nuvens estão cheias, não é, da água, portanto, as nuvens, se elas podem carregar toda a água dentro de si antes da chuva, então isso demonstra que as nuvens são mais fortes do que as águas. Avim kashim, prossegue Rabi Yehuda nos dizendo, as nuvens são fortes, porém, ruach mefazartan, o vento é capaz de dissipá-las, de dissipar as nuvens, de espalhar as nuvens. Daqui se entende que o vento é mais poderoso, mais forte do que as nuvens. Ruach kasha, o vento é forte, porém, guf sovlo, mas o corpo é capaz de carregá-lo, de mantê-lo, uma vez que o nosso corpo, nós estamos inflados, cheios, repletos de Ruach Haim, o sopro da vida, mas que é um tipo de vento, mas o nosso corpo carrega. Então isso significa que o corpo é mais forte. Guf kasher. Continua Rabi Yehuda e nos diz, o corpo pode ser forte, porém, pachat shovro. O medo é capaz de quebrá-lo. Uma pessoa que está amedrontada ou apavorada, então isso a enfraquece. Isso a torna frágil. Essa pessoa pode até ter um corpo forte, ter vigor, mas se a pessoa está com medo e temor, então o medo é capaz de partir, enfraquecer o corpo. Então o medo é mais forte do que o corpo. Continua Rabi Yehuda e nos diz, pachat kasher, o medo, portanto, é algo forte e poderoso. Porém, yain mefigó, o vinho é capaz de espantá-lo, de dissipá-lo. Uma pessoa pode estar com medo, de repente ele começa a beber, falar um lechaim depois do outro, e bebendo a pessoa esquece do medo e do temor. Então o vinho é mais forte do que o medo. Yain kasher, o vinho pode ser forte, mas diz o Talmud, sheina mefakachto, mas o sono é capaz de vencer o vinho. Ou seja, uma pessoa pode tomar muito vinho e com esse vinho ele vai espantar o medo e o temor. Então parece que o vinho é mais forte do que tudo, e a pessoa pode até ficar embriagada ou bêbada de tanto beber, mas depois a pessoa dorme por algumas horas e o sono acaba neutralizando o vinho. Ele nos diz, e acima do sono há uma coisa, um sono mais prolongado, que é mais forte do que tudo, o que é o mitah kasha mikulam. A morte é mais forte e dura do que tudo. Não é? Mais forte do que o sono provisório, temporário, é a morte. Existe alguma coisa mais forte do que a morte? Diz o Talmud, sim. O tzedakah matzelet min hamitah. A tzedakah,
A prática de caridade, bondade, doações, contribuições, não é? Isso é capaz de salvar a pessoa da morte, conforme diz o rei Salomão no livro de Provérbios, o tzedakah tatzil mimavet, que a tzedakah salva da morte. Então a morte pode ser uma coisa muito dura e forte, porém a tzedakah tem o poder de neutralizá-la, tem o poder de salvar a pessoa da morte.